Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante. Estamos agora com os 62 municípios do estado do Amazonas acompanhando esse programa junto com você. E o nosso convidado de hoje me acompanha aqui na bancada, Dr. Sandoval Freitas, que é advogado tributarista, a quem eu agradeço a presença e desejo uma muito boa noite, Dr. Sandoval. Boa noite os ouvintes da Band. É uma honra aqui estar trazendo informações de qualidade que interessam a todos nós, contribuintes, empresários amazonenses, sobre uma decisão recente que nos dá alento e dá tranquilidade e consolida o modelo Zona Franca de Manaus, na cidade de Manaus. Doutor Sandoval, a todo instante eu vou colocar, nesse tempo assim, instante, nós somos bombardeados com novas tentativas de minar os nossos incentivos, que não nos deixa de forma, esses incentivos não nos colocam melhor que ninguém, mas é uma forma de igualar por conta das nossas dificuldades aqui, né? E a última tentativa que estava em vigor, inclusive na Justiça, o senhor citou agora, houve uma decisão na quarta-feira do STJ, o qual os impostos que estavam agora em jogo, PIS e CONFINS. Explica para a gente o que aconteceu, que decisão foi essa e de que forma o contribuinte, o empresário aqui do Amazonas, se beneficiou ou poderia ser prejudicado, né, em caso de uma decisão contrária. É preciso a gente historiar a Zona Franca de Manaus. O Decreto-Lei 288 de 67 criou a Zona Franca de Manaus. É preciso entender que a Zona Franca de Manaus é como se fosse um território estrangeiro dentro do território nacional. Uma área coberta de incentivos fiscais especiais que trouxe benefícios para todo amazonense. Desde a sua criação, nós somos bombardeados, são críticas de pessoas, de jornalistas, de empresários, que aqui é uma ilha de incentivos fiscais e tudo, mas essa não é a realidade, é porque o Sul, respeitando todos os brasileiros, o Sul sempre nunca aceitou a nossa Zona Franca de Manaus. Existe, essa guerra fiscal vem de anos, inclusive, chegaram a época de taxar os produtos que são fabricados aqui, quando chegava em São Paulo, encarecendo os produtos aqui para tornar praticamente impraticável os preços e nós não tivéssemos competitividade. E iniciou-se, como se trata de um território estrangeiro dentro do território nacional, essa área ela é acobertada de incentivos fiscais, né? Por exemplo, como se trata de uma área especial de incentivos fiscais, as vendas de qualquer parte do território nacional, inclusive do nosso Rio Preto da Eva, que, quando feitas para a Zona Franca de Manaus, elas são consideradas exportação, porque aqui como eu coloquei há pouco, é como se fosse um território estrangeiro. Então, existe uma área geográfica delimitada que compreende a Zona Franca de Manaus. Os limites geográficos da cidade de Manaus compreende a Zona Franca de Manaus. Então, quem vende do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste para a Zona Franca de Manaus, é como se eles tivessem exportação. A alíquota de PIS e COFINS para cá é zero. Nós temos decretos que regulamentam isso. Porque na exportação é assim. Não se exporta tributo. Por que quando você exporta produtos, você tira a tributação? Porque a gente não exporta o tributo, você exporta produto, mercadoria. Se você inserir a tributação em cima do produto que vai ser exportado, vai encarecer o produto e o teu produto não tem competitividade. É um tiro no pé, no caso, né? É um tiro no pé. Então, se toda a venda realizada para a Zona Franca de Manaus, ela tem alíquota zero, consequentemente, as vendas internas aqui, por equidade, elas também têm alíquota zero. Então, começou um debate. Os contribuintes pediu, a Fazenda Nacional recorria, começou se negando essas ações, negando, os
tribunais regionais federais negavam, foi se consolidando até que a gente obteve vitórias. E a partir daí, a não incidência das contribuições para o PIS, PASEP e a COFINS sobre vendas internas realizadas para pessoas físicas e jurídicas na área da Zona Franca de Manaus, elas passaram a você tirar do preço esses produtos, algo em torno de 11,75%. Mesmo assim, a Fazenda Nacional recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para tentar reverter a decisão dos tribunais regionais federais. Então, o tiro dessa vez veio da própria Fazenda Nacional, da própria Receita, não veio de um Estado. Não. Né? Não foi uma guerra fiscal como a gente tem acompanhado, como foi com o ICMS, por exemplo. Não, é porque a Fazenda Nacional ela defende o erário, ela defende a arrecadação. Os procuradores da Fazenda Nacional são, como os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, de onde eu fiz parte, são fiscalistas. Eles estão ali para arrecadar, de qualquer forma, tentar suprir, na ótica deles, que esse não é um benefício constitucional, mas desde a Constituição de 88, no artigo 40 da ADC, das disposições constitucionais transitórias, o relator era o eminente Bernardo Cabral, ficou consolidado, ficou constitucionalizada a Zona Franca de Manaus. Mesmo assim, nós sofremos bombardeios de toda hora, principalmente de jornalistas do Sul e do Sudeste, pagos, para tentar obstar, destruir um modelo que deu certo. O modelo Zona Franca é um modelo que deu certo. Zona Franca de Manaus, ela aumentou a renda per capita da região. Nós temos uma das maiores rendas do Brasil. Nós temos uma floresta preservada. Em grande parte, a floresta preservada. O IDEB melhorou muito, aumentou o IDEB. Temos também a qualificação dos trabalhadores da Zona Franca de Manaus, ela também melhorou. Então, nós temos benefícios, se prova com benefícios fiscais, se prova com números que o modelo Zona Franca é um modelo que deu certo. E essa decisão do STJ, com a recente reforma tributária que nós tivemos, que constitucionalizou o artigo 40 das disposições constitucionais transitórias, a reforma tributária, e com essa decisão do STJ, com certeza nós não teremos mais matéria a se questionar a constitucionalidade da não incidência dessas contribuições aqui no âmbito da Zona Franca de Manaus. E a própria decisão do ministro Gurgel, na própria decisão, ele cita o artigo acho que é o artigo número 4 do Decreto-Lei 288, que criou a Zona Franca de Manaus, que trata dessa questão que o senhor falou, que iguala uma exportação e por conta disso teria que ter essa equivalência. Se não paga de fora para dentro, não paga aqui também entre o consumidor local, né? É por equidade. Se eu não pago aqui quando a mercadoria chega, claro que quando ela for vendida aqui dentro, ou prestado o serviço, porque essa decisão é para venda de mercadoria e prestação de serviço para pessoas físicas e jurídicas. Então, todos esses setores aí de venda de mercadoria e serviços, eles foram abrangidos por essa decisão e trata-se de uma equidade, né? Porque a operação aqui dentro, como eu vou explicar novamente, a Zona Franca de Manaus é como se fosse um território estrangeiro dentro do território nacional. Tem incidência de impostos nas operações realizadas aqui. É como se fosse uma operação de exportação, que não tem tributação. Se a Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio, então nós também não temos essa tributação. Temos também esse modelo, ele se estendeu para para outros estados, que a gente chama de área de livre comércio. Esse benefício hoje, também existe um questionamento jurídico, aí, um debate jurídico, que ele se estende aos estados de Boa Vista e Bonfim. Nós temos lá duas áreas de livre comércio, área de livre comércio de Boa Vista, área de livre comércio em Bonfim, enquanto que se discute hoje se esses benefícios também atingem Brasileia no Acre, que tem uma área de livre comércio,
se atinge Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, se atinge Macapá e Santana, que também nós temos uma área livre de comércio, e temos também Brasiléu, já falei. Então, nós temos essas áreas de livre comércio que também se usufruem desses benefícios fiscais. Um tema também vigente que nós temos nesse debate são as importações. Até tempos atrás, as importações de mercadorias, né? As importações do estrangeiro de mercadorias, elas não tinham incidência de PIS e COFINS na importação. Então, esse tema ainda não foi julgado. O que ocorreu? Existia um entendimento praticamente consolidado no âmbito dos tribunais federais que não tinha incidência de PIS importação e COFINS importação, que são alíquotas elevadas, quando essas mercadorias eram importadas para o comércio e para a indústria. Essa foi aquele momento que a gente viveu um boom no comércio ali do centro, com muitas importações, lojas que traziam muitos artigos importados aqui, doutor? Justamente esse período. Então, essa matéria ela não se esgotou, ela está no STJ. Por quê? Como existia um entendimento consolidado, um juiz, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, um juiz substituto, encampou um entendimento da Fazenda Nacional e mudou completamente esse entendimento. Aí começaram a autuar as empresas que usufruíam daquele benefício fiscal, que não pagavam imposto de PIS e COFINS nas importações, elas foram autuadas. Muitas estão recorrendo da decisão, por quê? Porque a matéria não se esgotou, essa matéria está no STJ também, no RESP, e eu creio que, em nome de... nós teremos também um desfecho positivo, porque essas matérias praticamente elas têm equidade. Eu quase citei o nome e agora eu vou citar de uns empreendimentos, porque já não existe mais, que é o sucatão, né? Tinha sucatão a cada esquina nessa época e nesse boom, né, de produtos importados aqui. O sucatão era uma rede de lojas que essa época... Quem assiste deve lembrar. Era uma rede de lojas, era Jumbo Miranda Filho. Ele era quem fazia praticamente um volume grande de importações. Nessa época eu ainda atuava na Receita Federal do Brasil. Naquela época nós não tínhamos ainda a incidência do PIS importação e COFINS importação, que esses tributos eles já vieram surgir depois de uma reforma tributária, quando eles inseriram essa cobrança de PIS importação e COFINS importação. Hoje ela está vigente, né? Tem indústria que tem projetos aprovados, elas têm esse benefício fiscal. Mas o comércio que importa, ele não tem. Ele paga hoje PIS importação e COFINS importação, e algumas empresas que ainda têm suas medidas liminares vigentes também não estão pagando. Então, o STJ vai ter que dirimir sobre essa questão também. Eu espero daqui a um tempo a gente vir aqui explicar esse tema que com certeza vai ser mais uma vitória da Zona Franca de Manaus, porque esses dois temas, eles praticamente se equiparam no aspecto do entendimento, doutrinário. E a gente tem falado de PIS e COFINS, só para deixar esclarecido. PIS é o Programa de Integração Social e o COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Por isso, é tirado esses recursos aí das transações do comércio, produtos e serviços, né? Isso. Para esse imposto. O PIS é aquele que ele tem uma receita que se destina a esses programas sociais do governo, né? A contribuição social também para o a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, todas elas são destinadas a programas sociais do governo federal. São elas que vão pagar a Bolsa Família. Mas a gente vai já tratar mais disso, doutor Sandoval. A gente vai fazer uma breve pausa, 2 minutos aqui no Band Entrevista. Já já a gente está de volta. De volta com o programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas, com o doutor Sandoval Freitas, advogado tributarista, falando sobre a decisão do STJ, que, mais uma vez, tirou alguma coisa que incomodava. E aí eu queria, que incomodava e bastante, né, doutor Sandoval?
Agora, o que significa quando diz que isso já é uma decisão irreversível e que existem outros processos, né, que agora isso serve de modelo, né, para qualquer outra ação parecida? Essa decisão ela é definitiva porque ela foi proferida naquele rito que a gente chama de recursos repetitivos. Recurso repetitivo tinha demandas de toda a ordem. E quando o STJ pautou esse tema, os processos que encontravam-se em tramitação, houve uma decisão do STJ para que todos aqueles processos eles ficarem sobrestados, suspensos, até a decisão que foi proferida na quarta-feira. Então, ela é uma decisão terminativa, não existe mais argumento da Fazenda Nacional pré-questionar esse tema aí ele já passou a fazer parte da jurisprudência dos tribunais. Com isso, todos os processos agora terão uma tramitação célere, porque um processo desse demanda 5, 6, 7, 8 anos, até vezes até 10 anos. E a gente está falando desse imposto da PIS e COFINS, o que significaria isso em valores ou em porcentagem em cima do lucro ou do valor do produto, ali esses dois impostos? Olha, nós temos tributos que são sujeitos à tributação monofásica. O que é tributação monofásica? É aquela que nós pagamos no início da cadeia produtiva. Vou dar um exemplo. Combustíveis. Nenhum posto de combustível, quando ele apresenta o faturamento dele, ele oferece a tributação PIS e COFINS. Por quê? Porque o PIS e a COFINS é cobrado aqui quando o combustível sai da refinaria. Então, o que ocorre? A refinaria paga o dela e já retém na fonte de toda a cadeia produtiva. Imagine como seria o custo o custo da massa de trabalhadores fiscais para sair fiscalizando cada um desses contribuintes. Então, nós temos a tributação monofásica. Esses produtos têm PIS, que a alíquota é 2,10%, e nós temos produtos também, esses produtos supérfluos, como bebida, perfume. Os produtos supérfluos, que estão sujeitos a essa tributação monofásica, que se cobra no início, eles têm uma tributação elevada. Dia desse eu fiz um trabalho, estava mostrando até nas minhas redes sociais, o custo dos impostos sobre qualquer produto. Porque eu sempre disse, Neto, que todos nós somos pagadores de impostos. Todos nós. Por mais vulnerável que sejamos. Aquele cidadão vulnerável, quando ele vai lá no supermercado, ele paga o mesmo imposto de PIS e COFINS que você paga quando você vai no supermercado. Então, esse é o sistema tributário no Brasil. Aqueles que têm menos, eles pagam uma maior carga tributária do que nós aqui, entendeu? Então, esses produtos supérfluos têm PIS 2,10%, COFINS às vezes chega até 13 ponto alguma coisa por cento nesse produto. Em regra geral, nós temos, nos produtos em geral, nós temos um alíquota de 1,65% para o PIS e 7,60% para a COFINS. Tudo isso através de reforma tributária. Eu sempre digo que no Brasil não existe reforma tributária para que o cidadão brasileiro pague menos tributos. Vou lhe dar um exemplo aqui. Nós tínhamos um tributo chamado FIM Social, aí os mais antigos se lembram. Ele começou com alíquota de meio, aí teve uma reforma tributária, foi para 0,65, 0,75, foi para 1, 1,2, 1,5. Isso tudo é reforma tributária. Era meio, foi para 1,5. Quando chegou no 1,5, os contribuintes recorreram e disseram que aquela cobrança foi inconstitucional, anularam toda aquela cobrança de fim social. O Supremo Tribunal Federal anulou. Então, os contribuintes, muitos foram buscar, outros não. Então é inconstitucional, vamos criar uma nova alíquota. Aí criou-se, era fim social, aí criamos a contribuição para o financiamento social, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, alíquota, 2%. Aí depois aumento, reforma tributária, passou para 7,6%. Então, a reforma tributária, porque o Estado cada vez mais voraz, a população sempre necessitando de demandas, saúde, educação, tudo,
tem dinheiro para resolver todos os problemas. Onde é que vai buscar? Vai buscar com o aumento da tributação. Todos têm que contribuir. Agora, se o cidadão brasileiro recebesse de volta a contrapartida dos impostos que ele paga, saúde, educação, valeria a pena, mas não é o que a gente vive e o que a gente verifica. A gente acompanhou há pouco tempo, doutor Sandoval, obrigado pela explicação, a reforma tributária. E a reforma tributária fala em unificar impostos, criar ali o IVA, CBS, enfim, e PIS e COFINS também deve ser fundido para um imposto só. Isso vai, de novo, mudar o entendimento aqui dentro do que se produz, o que se vende na Zona Franca de Manaus? Como é que ficou essa situação ou ainda está por ser regulamentado? Não. O que ocorre? A reforma tributária, ela uniu alguns tributos, né, para criar um tributo só, né, por exemplo, PIS, COFINS, PI, esses tributos aí vão compor vão dar um nome a um novo tributo. Uniu-se 3 e vão criar um aqui. Mas aí pergunta, e a alíquota? Vai aumentar. Não existe reforma tributária para reduzir tributo no Brasil. Está comprovado, estudo que eu fiz, acompanhando alguns aumento de carga tributária. Isso aí, não tenha dúvida. Agora, o que diminuiu? Diminuiu o custo operacional da massa fiscal. Por quê? Porque tu tem um contador, aí o contador ele vai cuidar de apurar vários impostos. Agora não, ele vai... Simplificou, mas não ficou mais barato, né? Simplificou o custo, o processo de apuração, mas não ficou mais barato. Como eu falei para vocês, não existe reforma tributária no Brasil que se reduza o tributo. É que nem um cabo de guerra. Você já viu aquele carro de guerra? Vamos colocar ali o Estado puxando para lá e nós puxando para cá. O Estado tem a força maior, é quem leva a vantagem. Nós temos aqui um exemplo, nós estamos num debate agora, que querem aumentar a tributação do IOF, aí está uma discussão. É o quê? É aumento de carga tributária. Aumento de carga tributária que não resolve os problemas sociais do Brasil, não resolve os problemas sociais da população. Imposto, vai chegar uma hora que a população não tem condição de arcar com a carga tributária. Agora, seria outra medida pós-reforma seria o fim da guerra fiscal, porque aí o Estado não ia mais, de acordo com seu incentivo que daria para a empresa ela se instalar lá, não vai mais ter isso, né? Uma oferece 20%, não, aqui você só vai pagar 10%, o outro não, aqui é o 0%. Essa guerra fiscal deve acabar ou ser criado outros meios, pelo menos. A reforma tributária, ela acaba com a guerra fiscal. Nós tínhamos, eu coloquei há pouco, nós tínhamos um debate, São Paulo nunca aceitou o modelo Zona Franca de Manaus. No campo do ICMS, eu acompanhei várias vezes, as empresas daqui vendiam para São Paulo, se creditavam, e São Paulo não aceitava, os fiscos do Estado de São Paulo vinham aqui, através da Secretaria de Fazenda do Estado, autuar a empresa aqui da Zona Franca de Manaus, porque, no entendimento dele, na ótica dele, as empresas aqui não teriam direito àquele benefício fiscal. Então, eles vinham aqui e faziam autuação para levar os recursos, o dinheiro do cidadão amazonense para o Estado de São Paulo. Nós temos questões ainda, inclusive a gente defende umas questões dessas em nome dos tribunais, sobre tributação dessa natureza ainda. O senhor falou que tem no seu escritório esse tipo de processo aí em defesa. Com essa decisão do STJ, tira um tipo de atuação do advogado tributarista que brigava com a Receita para não pagar o PIS e o COFINS? Olha, esse debate entre fisco e o contribuinte, ele nunca vai deixar de existir, né? Até porque o Estado é voraz, o Estado ele tenta cobrar cada vez mais, às vezes através de atos normativos que a gente considera que não são atos constitucionais. Então, vai haver sempre esse debate. É o contribuinte querendo pagar menos, é o Estado com a sua máquina arrecadadora cada vez mais voraz, e o contribuinte vai se buscar no direito de
questionar uma cobrança que, pelo entendimento doutrinário, aquela cobrança é uma cobrança abusiva, é uma cobrança que está fora dos padrões constitucionais, aí começa um debate que com certeza vai desaguar nos tribunais superiores. O brasileiro, infelizmente, paga uma das maiores cargas tributárias do mundo, né, doutor? Nós pagamos uma das maiores cargas tributárias do mundo e com a reforma tributária isso ficou acentuado. Isso se acentuou. Infelizmente, não temos o retorno nos serviços que são oferecidos, saúde, segurança, educação, que é o dever do Estado de servir a população, porque a população está pagando por isso. E a gente não tem a nossa carga tributária, uma das maiores do mundo, doutor, é a da Suíça, mas lá a entrega que é feita para a população é bem diferente do que a gente encontra aqui. A economia da Suíça era pautada em quê? Vamos lembrar aqui, canivete, relógio suíço, e lá está o quê? Está as fortunas aí de mundo afora que são guardadas nos bancos suíços. E queijo suíço também, né? É o que tem. Né? Que eu entendo assim, que eu leio de economia e tributação, nós temos na Suíça canivete suíço, relógio suíço e o queijo suíço. Eu não sei nem se vinho tem também. E uma qualidade de vida oferecida à população. Doutor Sandoval Freitas, aqui no Band Entrevista, para falar dessa decisão que beneficia a Zona Franca e quem mora aqui, quem está empreendendo aqui nessa área da Zona Franca, né, doutor? Com essa decisão, com certeza, eu conversando um dia desse com um colega da Suframa, nós temos muitos pedidos de informações sobre a instalação de empresas no nosso parque industrial da Zona Franca de Manaus. Opa, isso significa emprego aqui. Isso significa emprego, uma previsão aí daqui a um tempo de uma geração grande de emprego, consequentemente arrecadação, né? E com certeza melhoria aí, qualidade de vida da população, porque apesar de a riqueza não ficar aqui toda, mas parte fica. Como eu coloquei há pouco, a Zona Franca de Manaus, ela melhorou a qualificação escolar dos trabalhadores, isso aí é fato. Houve uma melhora no IDEB, né? Índice de arrecadação também. Temos os benefícios que a Zona Franca de Manaus deixa. Uma floresta preservada, né? Então, o campo da biotecnologia também tem muito aqui, nós temos também um futuro promissor pela frente. O que falta, com certeza, são um olhar mais político, da nossa classe política, em detrimento da população vulnerável. Principalmente, eu entendo, na minha ótica, que esses benefícios aqui da Zona Franca de Manaus precisam chegar ao interior. Isso, chegar ao nosso interior do estado, que é o que tem mais dificuldade. Doutor Sandoval, muito obrigado mais uma vez pela presença, boa noite, muita saúde, obrigado pelos esclarecimentos aqui ao Band. Boa noite, ouvintes da TV Band, Manaus. Muito obrigado. Para você, uma boa noite, obrigado pela companhia aqui em mais um programa Band Entrevista. No próximo domingo a gente está de volta. Até lá.